Deputado Codon Sérgio, não é mesmo? Tenho. Bom dia, sejam todos e todas bem-vindos ao painel Mais Tolerância, Relações entre Estado e Religião no Brasil. Meu nome é Mariane Tokarski, sou aluna do mestrado em Direito na Northeastern School of Law. Gostaria de, antes de iniciarmos, dar alguns avisos. O painel está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil e todo o conteúdo será gravado. Convido a todos a fazerem perguntas pelo aplicativo Slido. O código da conferência é BC19. Temos ainda um aviso que na hora do almoço terá o Investment Challenge na sala A. A religião é um elemento central na formação histórica e cultural do Brasil, que é também marcada pela diversidade de crenças e secretismo. O presente painel tem o objetivo de discutir a influência das religiões no Estado Democrático Brasileiro, como elas se comunicam com a esfera pública e suas influências nas políticas públicas e nas tomadas de decisões dos governantes. Queremos ainda debater a relação entre política e religiões no momento atual, assim como analisar as fronteiras constitucionais e as garantias fundamentais da igualdade e não discriminação no Estado Democrático Brasileiro. Temos a honra de ter na moderação desse painel a jornalista do Grupo Globo, Flávia Oliveira. Temos a honra ainda de ter a deputada federal do PSDB por Santa Catarina, senhora Giovânia de Sá, a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, e o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Muito obrigada. Podemos? Bem, bom dia, todos me ouvem? Todas e todas? Bom dia a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo à Brasil Conference por esse convite. É minha primeira vez nesse evento e, com grande alegria, eu participo em um misto de emoção também. Confesso um tantinho de nervosismo. Estou aqui para conduzir esse nosso debate. Um debate numa agenda absolutamente relevante para o Brasil nesse momento. A intolerância religiosa é crescente, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, para a gente talvez estabelecer um marco mais recente, contemporâneo, a partir do 11 de setembro, né, com uma intolerância, uma crescente reação ao islamismo, né, aos muçulmanos. E, no Brasil, recentemente, uma onda de recrudescimento da perseguição às religiões de matrizes africanas. Algo que nos é muito íntimo, né, em razão do nosso processo histórico, muito ancorado na conversão forçada ao cristianismo, ao catolicismo em particular, perseguição pelo Estado em vários momentos e, mais recentemente, uma onda relacionada ao avanço das igrejas neopentecostais. Acho que esse é o primeiro eixo de uma reflexão que eu gostaria de fazer aqui. O segundo eixo é o combate a esse crime de intolerância religiosa. A intolerância religiosa ela está prevista como na Constituição brasileira, na legislação brasileira. A mesma Lei 7.716, de 1989, que tornou o racismo, né, a discriminação, o preconceito por cor e raça, ela também alcançou religião e origem nacional, portanto, a xenofobia. Isso é criminalizado no Brasil, praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceitos em razão da religião. Pode levar à prisão por 1 a 3 anos. Então, um outro eixo é o eixo de combate ao crime, e, nesse sentido, isso alcança o Judiciário, em particular o Ministério Público, né, e a Procuradora-Geral da República pode nos falar um pouco desse papel. Por outro lado, o terceiro eixo é o que Mariane já antecipou, a influência da religião na política. Na política, em sentidos bastante amplos, de um lado, nos espaços de poder, né, nos cargos eletivos ou nas funções
legislativas ou executivas, e também a influência nas políticas públicas, e, em alguma medida, no próprio arcabouço institucional, né, das políticas públicas no Brasil, muitas vezes, inclusive, com o judiciário sendo invocado a interferir ou interpretar legislações, condução política. Eu acho que esse debate tem uma grande relevância. Queria citar um dado do ISER, Instituto de Estudos sobre Religião, do Rio de Janeiro, que fez um mapeamento com 260 candidaturas ao Legislativo nas eleições de 2018, no Rio e em São Paulo, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eles mapearam 260 candidatos que se identificavam como evangélicos, 122 tinham o que eles chamavam de candidatura confessional, portanto, alguma denominação pastor, lembrando que o primeiro candidato confessional a presidente foi em 2014 no Brasil, o pastor Everaldo, todos se lembram, e apenas um desses 122 candidatos confessionais, ditos confessionais por esse estudo, conseguiu se eleger. No entanto, há uma percepção nesse estudo acadêmico de que há, sim, um aumento significativo disso que a gente pode chamar de bancada, né, evangélica, hoje instituída, inclusive, numa frente parlamentar, que emerge como uma força política importante e com uma agenda conservadora do ponto de vista dos costumes, das questões morais, e tem alcançado tanto a pauta política quanto a pauta judiciária. Eu acho que a partir daí é que a gente precisa refletir sobre influências do Estado ou da religião no Estado, no eixo das políticas públicas ou no eixo dos espaços de poder, e a laicidade do Estado brasileiro, cuja Constituição determina ou não impõe nenhuma fé, nenhum credo, e permite, portanto, a livre manifestação, profissão de fé e credo. No entanto, uma sociedade ainda crescentemente intolerante, sobretudo com um viés relacionado às religiões de matrizes africanas. Antes de começar a pedir as considerações iniciais dos nossos convidados, a gente já fez uma pequena reunião anterior e eu queria fazer uma pequena provocação na direção, mas não é nem provocação, é um esclarecimento na direção de que todos nós dessa mesa, inclusive o Dom Odilo, nos pronunciemos sobre a religião que seguimos, professamos, caso queiram, ou se não quiserem, que explicitem porque, dado que nós temos 2 representantes do Poder Judiciário. Então, eu vou começar por mim. Eu sou Flávia Oliveira, sou candomblecista, portanto, professo e tenho a fé na religião dos orixás, e acho que é desse lugar de mulher negra do candomblé que também me coloco aqui nessa mesa, nessa manhã. Deputada, por favor. Bom, Giovânia de Sá, deputada por Santa Catarina, exercendo meu 2º mandato. Sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus desde meu nascimento. Meus avós, pais, sempre proferiram essa fé e que realmente estamos lá na defesa de princípios, de valores, da vida e da família, e representando principalmente a mulher brasileira. Eu acho que é relevante todo mundo se apresentar e, a partir daí, a gente faz as considerações iniciais. Ministro. Muito rapidinho. Muito rapidinho. São 30 segundos. Eu preciso dizer, Flávia, que eu tenho uma religião própria. Serve, nos serve. A minha religião tem Torá, tem Evangelhos, tem Buda, tem Tomás de Aquino e tem Kant.
E eu, sobretudo, creio no bem e na justiça. Muito obrigada, ministro. Dom Odilo quer fazer sua profissão de fé? Pois é, preciso dizê-lo. Eu sou Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, sou católico, apostólico romano. Procuradora Raquel. Bom, eu sou católica, apostólica romana também, de fé e praticante. E esta condição de ter esta fé não significa que eu não esteja aberta a respeitar todas as religiões e a considerá-las no plano da liberdade religiosa que existe no Brasil. E é assim que eu tenho me posicionado na minha vida e na minha profissão. Muito obrigada. Agora sim, declaro formalmente aberta a nossa mesa, o nosso painel, e pela ordem nós teremos 8 minutos de considerações iniciais para cada um dos nossos debatedores. Na sequência, apresentarei as perguntas que já formulei e as de vocês, da plateia, das senhoras e dos senhores. Espero que vocês tenham um estoque robusto para fazer frente ao meu, senão eu vou perguntar a minha lista inteira. Então, bom, para abrir o nosso painel, eu convido, então, Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, nosso candidato a Papa. Eu vou... Dom Odilo, nós torcemos muito pelo senhor. É verdade. Obrigado. No passado e no presente. Obrigado. Então, Dom Odilo, são 8 minutos. Pois não. A minha saudação a todos. Um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. Saúdo os que estão aqui à mesa, a doutora Raquel, Procuradora-Geral da República, ministro Barroso, deputada, e também nossa jornalista moderadora deste debate. Eu espero, em palavras breves, dizer um pouco aquilo que é a nossa posição, a posição da Igreja Católica, em relação a essa questão que certamente é muito ampla, permite muitas abordagens. Eu quero fazer a abordagem exatamente do meu ponto de vista, do ponto de vista da Igreja Católica, abordando a questão da relação da laicidade do Estado e da religiosidade dos cidadãos. O Estado laico não possui uma religião oficial e adota os princípios da liberdade religiosa dos cidadãos e da autonomia das organizações religiosas da sociedade. O magistério da Igreja Católica considera essa postura respeitosa e coerente com a liberdade de consciência da pessoa e com o princípio da não interferência do Estado nas instituições religiosas. Na sua visita ao Brasil, em maio de 2007, o Papa Bento XVI afirmou, aspas, o trabalho político não é competência imediata da Igreja. O respeito de uma sã laicidade é essencial na tradição cristã autêntica. Se a Igreja começasse a se transformar diretamente em sujeito político, ela perderia sua independência e sua autoridade moral, identificando-se com uma única via política e com posições parciais, sempre opináveis. Fechando aspas. A autonomia dos âmbitos estatal e religioso é, sem dúvida, um bem, quando adequadamente compreendida e praticada. Essa independência não implica, por certo, em ruptura ou hostilidade entre ambas as partes, nem supõe o alinhamento da colaboração da Igreja para os grandes temas referentes ao bem comum da nação, como a defesa da vida, os direitos humanos, a justiça social, entre outros. Embora sendo da responsabilidade direta do Estado, essas questões afetam profundamente a vida dos cidadãos, seja qual for a sua posição política ou religiosa. Mas é preciso manter clara a distinção entre Estado e sociedade, e aqui nem sempre se tem clareza. A laicidade do Estado não passa automaticamente aos cidadãos, nem às instituições da sociedade, aos quais fica assegurado o direito ao pluralismo religioso.
Se os cidadãos que têm fé religiosa não pudessem expressar livremente suas convicções, ou lhes fosse tolhido o direito a participar das responsabilidades da sociedade e do próprio Estado, estaríamos diante do pensamento único e oficial próprio dos Estados totalitários. A liberdade religiosa e o sadio pluralismo da convivência social ficariam comprometidos e os cidadãos religiosos passariam a ser discriminados e considerados de segunda categoria, o que não é raro acontecer. A sociedade nada ganharia com a substituição de um pensamento religioso único e oficial por um pensamento laico, único e oficial. A laicidade do Estado implica no respeito do Estado pelos cidadãos e pelas suas escolhas religiosas autônomas e livres. Além disso, cabe-lhe garantir às organizações religiosas sua livre organização para atingirem seus objetivos, sempre no respeito à lei comum. Não é, pois, aceitável que o Estado seja alocado a serviço de uma única corrente de pensamento, seja laico, seja religioso. Não se pode esquecer, de resto, que há uma ética natural com valores fundamentais consolidados ao longo de milênios, no Oriente e no Ocidente, como o respeito à vida, à família, à liberdade em geral, à justiça, à solidariedade. São pilares inquestionáveis da sadia organização da sociedade, que não decorrem necessariamente de uma fé religiosa, embora sejam tidos em alta estima pelas religiões. São frutos do aprofundamento racional e da experiência ética acumulada pelas civilizações. É nesse sentido que Bento XVI dizia em Aparecida em 2007, só sendo independente, a Igreja pode ensinar os grandes critérios e os valores irrevogáveis e oferecer uma opção de vida que vai além do âmbito político. Formar as consciências, ser advogado da justiça e da verdade, educar nas virtudes individuais e políticas é a vocação fundamental da Igreja neste setor. Fecha aspas. O mesmo Papa, na sua encíclica Deus Caritas Est, Deus é Amor, em 2006, recorda que o principal dever da política é promover a justa ordem do Estado e da sociedade. Evidentemente, nessa tarefa, a Igreja Católica reconhece a autonomia das realidades temporais, uma expressão usada no Concílio Vaticano II. Conforme, portanto, esta expressão, não cabe à Igreja, enquanto instituição, substituir-se ao Estado, nem tomar em suas mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa possível. Isso é dever de todos os cidadãos e organizações da sociedade. Ao mesmo tempo, porém, sendo uma das organizações da sociedade, a Igreja sente-se no dever de oferecer sua contribuição específica, também através da formação ética e da oferta de critérios de discernimento coerentes que tornem as exigências da justiça compreensíveis, politicamente realizáveis nas diversas circunstâncias históricas e sociais. A Igreja não pode ficar ao lado da luta pela justiça, ainda o mesmo Papa Bento XVI. Para isso, ela exorta os cidadãos e os cristãos leigos a participarem com coragem e discernimento da atividade política para, mais uma vez citando o Papa, gravar a lei divina na cidade terrestre, fechando aspas, conforme sua missão e competência própria, a dos cristãos leigos. No âmbito da militância política, são, portanto, os leigos que devem assumir um papel ativo, não é a instituição eclesial, através dos seus representantes, através dos membros da hierarquia católica. É assim a compreensão da Igreja Católica. Vozes e iniciativas de líderes católicos de forte personalidade devem surgir e que tenham vocação abnegada, que sejam coerentes com suas convicções éticas e religiosas para se empenharem na vida pública. Indicava assim o Papa em conformidade com o magistério constante da Igreja ao longo do século passado, que a atuação concreta da política não é atribuição da hierarquia da Igreja,
mas é sim missão específica dos leigos católicos, enquanto cidadãos, em colaboração com os muitos outros cidadãos não católicos e de convicções diferentes. O Papa Francisco, recentemente, tem voltado esse apelo, muitas vezes, aos leigos católicos da América Latina, inclusive com uma forte interpelação, dizendo que é notória a ausência de leigos católicos na vida pública. No Estado laico, os católicos proporão suas convicções e agirão em seu nome próprio como cidadãos, e não enquanto representantes da instituição religiosa. Poderão, por certo, associar-se livremente, como quaisquer outros grupos da sociedade organizada, para propagar e defender suas convicções. Por isso mesmo, também, o templo católico não pode ser o local adequado para manifestações meramente cívicas ou políticas, sejam elas de quaisquer colorido político ou ideológico. Em tempos de plena liberdade democrática, como vivemos no Brasil, o lugar para essas manifestações é a praça pública e, naturalmente, os espaços representativos da sociedade. Ali, a pluralidade das ideias e convicções tem o espaço mais adequado para as suas manifestações. Obrigado. Muito obrigada, Dom Odilo, pelo respeito ao tempo, inclusive. Muito agradecida. E queria destacar um ponto que achei central nas suas considerações iniciais, que é a ênfase, né, de o cidadão ou o católico laico participar, digamos, do dia a dia da política, né? Os leigos assumirem o papel ativo e não os membros da comunidade eclesiástica. Eu acho que isso é uma demarcação importante, né, do papel ou de como a Igreja Católica está se posicionando em relação a esse debate Estado-religião, posto que anteriormente eu tinha citado as candidaturas confessionais, né, dos evangélicos, o que a gente costuma chamar de evangélicos aqui no Brasil. É uma bancada que terá 72 deputados, ou melhor, tem 72 deputados nessa legislatura. 96? Olha, então mais. O dado do ISER fala de 70 para 72 entre 2014 e 2018, 2019, né, no caso. Bem, agora é a procuradora Raquel Dodge. A gente fez intercalou sociedade civil com instituição pública formal de Estado, e a procuradora vai nos falar, então, nos seus 8 minutos, sobre esse papel do Ministério Público. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu tenho uma honra imensa de estar neste painel com pessoas tão distintas e que se identificaram, inclusive, tendo fés diferentes. Queria pedir licença para cumprimentar a todos, na pessoa da jornalista Flávia, pelo papel extraordinário que ela tem feito em avançar a temas relevantes numa grande emissora e em grandes espaços, em colunas de jornal, abordando temas sérios, temas agudos e abrindo espaço para as mulheres negras que professam religiões diferentes e exercendo a liberdade de expressão como poucos profissionais de imprensa têm feito no Brasil. Eu tenho uma grande admiração por ela. E também queria declarar que é imensa a minha emoção de retornar a essa universidade, onde estudei por 3 anos. Foi um período magnífico da minha vida pessoal. E agora ver consolidada a Brasil Conference. Também queria cumprimentar os organizadores por terem escolhido este tema e montado este painel apostando em pluralismo, e eu espero que este pluralismo também esteja representado aqui na audiência, e teremos ocasião
de, no debate, identificar quais são os pontos de divergência, os pontos de crítica que devemos adotar em relação ao diálogo interreligioso no Brasil. Eu já, de início, afirmo a todos que considero muito importante trilhar o caminho da concórdia, o caminho da convivência entre diferenças, entendendo que o diálogo respeitoso, o diálogo informado, o debate sobre as questões mais delicadas, ele é muito importante em nosso país, que, de algum modo, e por tantas centenas de anos, tem adotado uma postura mais de dissimulação, mais de esconder as questões que afligem indivíduos e grupos dentro da sociedade. Este painel nos chama a tratar, portanto, de tolerância nas relações entre Estado e religião, iniciando a provocação do debate com essa palavra tolerância. E a minha abordagem aqui com todos vai ser no sentido de apontar algumas premissas que servirão e que orientarão, inclusive, as minhas manifestações na hora que fizerem as perguntas. Do latim tolerare, tolerância significa suportar ou aceitar, e também agir com condescendência em relação a algo que não se quer, ou a algo que não se pode impedir. Já liberdade significa não estar sob o controle de outrem e também refere-se à faculdade de escolher e de decidir segundo sua vontade, sem coerção externa. Este painel cuida, portanto, de examinar a relação entre tolerância e liberdade de religião, ou de como se tolera a liberdade de religião, ou ainda como é a atitude de não poder impedir, não querer impedir a liberdade de religião no Brasil. Este é um tema importante no Brasil e no mundo. Muitos países o elegem como um dos seus temas prioritários, exatamente porque a liberdade da religião toca no âmago da individualidade, de poder escolher e agir sem coerção externa qual é a nossa fé individual e como a praticamos. E, por isso, esse tema acende muita empatia entre as pessoas e provoca reações de grupos inteiros contra coerções e contra a interferência do Estado neste tema. E não é diferente no Brasil, não poderia ser. É imperioso lembrar que somos uma nação de imigrantes, de diferentes etnias, diferentes origens, de diferentes religiões que se encontraram com povos nativos, falantes ainda hoje de mais de 200 línguas diferentes, que também professam religiões distintas entre si. De modo que a liberdade de crença tem sido matéria-prima não só para definir identidade, mas também para afirmar diferenças, reivindicar dignidade, forjar convivência pacífica e respeito mútuo nas relações entre os brasileiros. Temos uma história, como nação, muito rica em termos de devoção, de intensa religiosidade, de fé elevada, mas também uma história que pode ser contada pela perspectiva da dor e do sofrimento, de perseguições, de mortes, proibições e de discriminações em todo o país. Discriminações que conduziram à dissimulação de práticas religiosas e ao sincretismo religioso. Nessa perspectiva, as relações entre Estado e religião no Brasil têm sido entrelaçadas por políticas de tolerâncias oficiais que graduaram, ao longo dos séculos, a liberdade de crença e resultaram realmente em atos de discriminação, de violência e de sincretismo. Para entender melhor essa relação, é preciso olhá-la sobre vários aspectos, e eu assinalo alguns. É preciso olhar para a própria realidade, é preciso olhar para as leis e é preciso olhar para o papel das cortes e, nas cortes, o papel do Ministério Público nesse tema. É preciso lembrar que, no período monárquico, o Brasil adotou uma religião oficial
que a Constituição do Império autorizava o Estado a coibir a liberdade de crença e práticas religiosas diferentes. Havia, por isso, uma situação de intolerância oficial que conduziu os que professavam outra fé a dissimular a sua crença, fazendo surgir práticas de sincretismo religioso entre crenças cristãs, africanas e indígenas, que deram um pouco mais de espaço à liberdade de religião. Os praticantes de religiões africanas mesclaram danças rituais com procissões da fé cristã, conectaram orixás aos santos, influíram nos hinos religiosos e nos instrumentos musicais usados na igreja e instituíram uma forma de resistência e de afirmação de crença e identidade. Vários terreiros resistiram à violência policial e à opressão religiosa pela liderança e pela mensagem de tolerância de babalorixás e alorixás que os dirigiam. Por outro lado, muitas cidades e estados no Brasil têm nomes cristãos, como Salvador, a primeira capital, São Sebastião do Rio de Janeiro, a segunda capital, o estado de São Paulo e a sua capital, o Espírito Santo. O calendário oficial adota feriados cristãos, como o Natal, a Semana Santa, São João, o recesso de Carnaval e as festas dos santos padroeiros de cada cidade. No Brasil monárquico, além de a religião ser oficial, havia também a prática do regalismo, que dava ao imperador o poder de nomear os bispos da Igreja Católica. E no Império, as cortes não foram chamadas a se manifestar sobre liberdade religiosa. Com a proclamação da República, um decreto de 1890 aboliu a religião oficial. A Constituição de 81 manteve esta abolição e avançou, determinando a separação entre Estado e Igreja e estimulando a liberdade de crença. A Constituição de 1891 foi responsável por retirar da clandestinidade práticas religiosas, pois permitiu aquilo que Dom Odilo mencionava, que é o culto público e o culto livre e a associação de pessoas para a prática da religião, ao dispor que todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. Esse marco dessa Constituição de 81, que se repete em todas as constituições anteriores, que é um marco muito relevante para compreendermos a situação religiosa no Brasil. Meu tempo esgotado, eu deixarei para a fase das perguntas, Flávia, a análise do marco regulatório atual e de como as instituições podem influir no avanço da liberdade de religião sob esse novo marco regulatório. Muito obrigada, procuradora. E já temos perguntas. Eu vou passar, então, para a gente economizar no tempo, vou passar para a deputada Giovânia de Sá, deputada por Santa Catarina, né? Na segunda legislatura, né? segunda candidatura, eleita com mais de 100 mil votos, 101 mil votos nas eleições de 2018. E a deputada Giovânia vai nos falar um tanto do papel das igrejas evangélicas, né? Na organização social e nos espaços de poder, na organização social brasileira e nos espaços de poder. Bem-vinda. Muito obrigada. Quero dizer que é um privilégio muito grande estar aqui nessa universidade, na qual eu tive o prazer de fazer um curso aqui voltado à primeira infância e agora voltando e estar numa mesa tão seleta, junto com o ministro Barroso, o Dom Odilo, a nossa procuradora-geral, Raquel Dodge, e com você, Flávia de Oliveira, e dizer que essa cena nessa mesa não é o que nós vimos, né? Mais mulheres que homens. Exatamente. O plenário da Câmara, viva as mulheres!
no plenário da Câmara, quando vocês assistem, podem perceber, de 513 deputados, 77 são mulheres. E olha que avançamos, né? A passos lentos, mas nós vamos chegar lá buscando esse equilíbrio. Então, eram 54 e fomos para 77. Quero cumprimentar primeiro, principalmente vocês que aqui vieram nos ouvir, debater um tema tão importante, que é essa relação Estado e religião. E temos alguns, tanto ex-deputada, Raquel, deputados que aqui estão presentes também, que é muito importante essa discussão. Eu gostaria só de relatar algumas questões importantes que fazem parte da nossa história, para chegar a entender o porquê estamos neste momento. Nós sabemos que a religião ela foi determinante na vida das pessoas, é histórico isso, né, ministro? E ela detinha o poder. Religião e Estado, eles se fundiam. Porém, lá no século XVI, eu tenho que colocar esse marco na nossa história, que foi a Reforma Protestante. Foi muito importante, onde houve exatamente rompeu a ideia de Estado e Igreja estarem fundidos. E foi nessa época que houve, então, o despertar para a busca da verdade nas Escrituras, fomentando o grito de liberdade, de democracia e possibilitando ao mundo alcançar a modernidade e, principalmente, o respeito, a tolerância e a igualdade. No Brasil, nós conseguimos perceber o aparecimento dessa corrente do cristianismo crescendo entre a população. Os evangélicos, a qual eu faço parte desde quando nasci, que até então possuíam uma discreta atuação no cenário político e social da época, acabaram ganhando visibilidade durante o processo eletivo na Assembleia Constituinte de 86, quando foi criada, então, essa bancada suprapartidária chamada Frente Parlamentar Evangélica. Essa frente, ela tem, como eu coloquei, dos 513 deputados, são 112 parlamentares, 96 deputados e 16 senadores. De 513, 112, nós temos aí aproximadamente 20%, 19%, do plenário da Câmara e Congresso. Isso, realmente, nós percebemos esse crescimento muito grande ali no Congresso Nacional. Por quê? E aí eu fui buscar os números, né? A população brasileira, segundo o IBGE, de 2010, nós somos em 86% cristãos. O Brasil é um país cristão, conservador, e são os números que mostram, não somos nós. E desse número, 64,6% são católicos e 22,2% são evangélicos, o que soma esses 86%. E no ranking mundial, nós somos a segunda maior população cristã no mundo, ficamos apenas atrás dos Estados Unidos. Importante ainda destacar o crescimento dos evangélicos no Brasil. Esse número me chamou muita atenção. No Brasil, foi 60%, no censo de 2000 a 2010, houve um crescimento de 60% dos evangélicos no Brasil. E este estudo periódico de tendência mostra que, se o crescimento for mantido, o mesmo de 2000 a 2010, é possível que em 10 a 15 anos, ou 15 anos, o nosso país tenha a maior população evangélica. E aí eu fui buscar os motivos. Por quê? O principal, né, ponto foi que a religião e política elas se cruzam, mas, a partir dos anos 80 e 90, começam aí a integração, a migração interna no país. Os movimentos se deslocam do interior para as regiões metropolitanas e nas periferias. E é aí que eu faço uma analogia, Dom Odilu. A igreja ela chega em lugares que o Estado não consegue chegar. E eu comparo o Estado como grandes embarcações, burocrática, pesada. E aí eu comparo as igrejas que têm aí pequenas embarcações que conseguem realmente chegar a lugar que o Estado não chega. Muitas vezes a igreja faz o papel que o Estado não consegue fazer. E lá estão essas igrejas que desempenham esse papel que eu acabei de colocar, que acolhe, que promove o bem social, a justiça, o respeito. E eu cito um exemplo concreto. E na semana retrasada, no Congresso, inclusive, nós comemoramos 50 anos das comunidades terapêuticas. Que lá estão, em Santa Catarina, nós temos um grande número de comunidades terapêuticas que são comandadas exatamente por quem? Pelas igrejas católicas e evangélicas.
é muito importante. Lá estão, não é fazendo mal, estão fazendo bem, recuperando, buscando, sim, a recuperação desses que um dia se envolveram, principalmente com alguns vícios. Então, a importância das igrejas evangélicas é fundamental, e o que buscamos é somente o princípio do Evangelho. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitos colegas meus decidiram aceitar o chamado para a vida pública, porque eu gosto de salientar, eu não tenho ninguém na minha família pastor nem pastora. Eu sempre fui membro da igreja normal e nunca fiz política dentro da igreja. Fui uma musicista, canto desde os 4 anos e toco na igreja, desempenhando meu papel como membra. Mas a minha participação na sociedade é importante para buscar debater as ideias, buscar também as opiniões, sugerir no mesmo pé de igualdade. Isso é direito. E, consequentemente, com esse aumento dos evangélicos, o reflexo da sociedade está lá no parlamento. Assim como os LGBTs, como as mulheres, sindicatos, empresários buscam essa representatividade, os evangélicos buscaram isso também. É o reflexo exato, 30% aproximadamente evangélico, Flávia, é o que nós temos no parlamento hoje. Exatamente isso. E o que eu quero salientar aqui é que nós não pedimos nada, além de discutir nossos pontos de vista em pé de igualdade, e sempre respeito pelos direitos da minoria. E eu gostaria de deixar isso bem claro, direito pelo respeito das minorias. Eu fui candidata à mesa da Câmara este ano. E me chamou a atenção que colegas que divergem comigo em comissões disseram, Giovânia, nós vamos votar em você para estar na mesa. Por quê? Porque quando você busca o respeito, você terá o respeito. É reflexo. E isso nós conseguimos. E tivemos uma votação dos 503 deputados, 366 votos, nossa procuradora, para estar na mesa. Isso porque determinante é o respeito. É o que nós estamos discutindo nessa manhã, a tolerância. E, apesar de tudo isso que eu tenho colocado a todos vocês, nós divergimos também nas ideias. Os parlamentares, esses 112, nós estamos em algumas comissões, e eu vou dizer a reforma da Previdência, que é uma discussão no país agora. Amigos deputados e deputadas da minha frente parlamentar evangélica, nós nos unimos 1% do que é debatido no plenário. Na maioria das vezes, nós buscamos construir políticas públicas e políticas públicas para todos, sem discriminação alguma. E essa discussão, procuradora, da reforma da Previdência, eu tenho colegas que são pastores e lá estão, eles são favoráveis. Eu digo que a reforma não é ideal. Eu já divirjo com eles das ideias, porque eu digo que a reforma tem que promover a justiça social igual para todos. Então, divergimos quando é necessário. Na reforma trabalhista, eu votei contra, porque alguns pontos que principalmente mexiam com as mulheres, e eu busquei essa emenda para, então, mudar, e não houve um consenso, e aí eu tive que votar contrária, como colegas meus votaram favoráveis. Então, quando precisa divergir, nós divergimos. Mas eu acho que um ponto importante, quando eu coloco essa questão de convergir em pontos e valores fundamentais, sobretudo observamos a realidade do nosso país hoje em dia, para nós, a sociedade brasileira, como em diversas partes do mundo, muitos estão esquecendo que mantém, de fato, uma democracia sólida. É, sobretudo, os valores de amor e respeito que cultivamos desde cedo. Aonde? Na família, na escola e na igreja. 3 pilares fundamentais. Quando um deles não está bem alicerçado, nós temos o reflexo lá nas políticas públicas. Quando a família não está estruturada, quando falta algo na educação, algo vai mal nas políticas públicas. Nós precisamos, para finalizar, também entender que vivemos, sim, num Estado laico, mas a laicidade não diz respeito à falta de religião, muito pelo contrário. Viver num país que se domina laico é ter, sim, o privilégio de conviver em uma sociedade onde a pluralidade de ideias e opiniões serão respeitados, onde o amor ao próximo e a luta diária pela igualdade e bem-estar social serão os pilares que guiarão o trabalho daqueles que foram eleitos pelo povo para representá-lo. Para nós, esquecermos destes valores cristãos faz com que a família se desfaça, os laços comunitários se afrouxem e problemas de toda sorte explodam diante dos nossos olhos. Para finalizar, eu creio que a nossa principal missão é reabilitar no espaço público temas, valores e expressões que muitas vezes são deixados de lado. Sabemos que assuntos polêmicos surgirão, sim, durante esse processo, até porque fizemos parte de uma casa com 503 deputados, cada um com suas vivências e credos. Porém, se deixarmos de encarar o debate acerca de nossas divergências
perderemos uma oportunidade de enriquecimento mútuo de opiniões. Seríamos não somente mais intolerantes, mas também politicamente mais pobres. E, acima de tudo, perderíamos a grande chance valiosa essa, de encontrar, em meio a essas diferenças, Flávia, o que realmente nos une. O respeito, o amor e, principalmente, a grandeza do nosso Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada. As perguntas estão explodindo aqui no tablet, e eu vou passar a palavra, então, agora para o ministro Luiz Roberto Barroso, para as suas considerações iniciais. Ministro, para a gente conseguir dar andamento a esse debate. Muito obrigado, Flávio. Eu tenho muito prazer, muita honra de estar aqui na companhia da jornalista Flávia Oliveira, da deputada Giovana de Sá, do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Eu frequento a Brasil Conference desde a primeira edição, quando éramos um pequeno grupo e cabíamos num pequeno auditório, não havia todos esses painéis assim diversificados, e verdadeiramente é um prazer, quase um orgulho, ver como a Brasil Conference cresceu para se tornar verdadeiramente um grande fórum de debate plural do Brasil, um lugar onde se pensam alternativas para o desenvolvimento do Brasil. Eu gostaria de fazer só uma breve observação, até já falei isso ontem, mas eu estou assombrado por isso. Eu sou juiz, porque me passou aqui em Boston, em que eu entrei num restaurante e veio o garçom até mim, era um brasileiro, e disse: eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri assim, meio inibido, ele passou de novo pela mesa e falou assim: o senhor é famoso. Ainda passou uma terceira vez e disse assim: eu vou lembrar quem é o senhor. Aparentemente não lembrou. Quando eu paguei a conta, entreguei o cartão de crédito, ele foi até o caixa e voltou com um ar triunfal e falou assim: ahá, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu sou obrigada a contar essa para o Luiz Roberto. Pode contar. Mas eu sou o outro. Pois bem, eu gostaria de começar com uma breve nota pessoal. Eu sou filho de mãe judia e de pai católico. Minha família não era muito religiosa, mas eu frequentava a igreja católica e frequentava sinagogas, em batizados, comunhões, bar mitzvahs, Rosh Hashanah. Aos 15 anos eu fiz um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, morei em Michigan, com uma família que era presbiteriana, muito aplicada na sua religião. Todos os domingos eu frequentava a escola dominical. É interessante, mas a primeira vez que eu li os evangelhos foi em inglês. Depois eu fiz o meu mestrado em Yale e não em Harvard, ninguém é perfeito. Mas eu devo dizer que depois eu vim para cá, fui visiting scholar aqui em 2011 e hoje sou senior fellow na Kennedy School, com muita honra para mim. Mas o meu vizinho de porta lá em Yale era um cidadão da Arábia Saudita, que estudava medicina lá, e nós ficamos extremamente amigos, porque eu sou muito incompetente para montar móveis e tal, e ele era um sujeito muito dedicado, ficamos amigos mesmo. Eu mesmo, mais de uma vez, flagrei ele tomando um bom conhaque no estacionamento, escondidinho. E por muitos anos fui sócio, e a pessoa que dirigia o meu escritório era uma mulher extraordinária, quem é do direito conhecerá, que era Ana Paula de Barcelos, que era uma pessoa batista, extremamente dedicada à religião dela. Portanto, eu, desde muito cedo na minha vida, cresci em meio à diversidade, em meio ao pluralismo, e aprendi a apreciar isso e a constatar uma evidência, a de que as pessoas são essencialmente iguais, submetidas às mesmas condições de pressão e temperatura, reagem da mesma forma, e considero que é uma derrota do espírito alguém se considerar melhor do que os outros por qualquer razão que seja, sexo, origem, etnia e, evidentemente, religião. Eu já disse isso brevemente, eu tenho uma religião própria, amadurecida ao longo dos anos, que tem, como disse, elementos da Torá, elementos dos evangelhos,
muito budismo, muita espiritualidade oriental, um pouco de Confúcio, Tomás de Aquino, Kant. Minha religião é uma mistura de filosofia e espiritualidade. Ela não tem um mito da criação, e eu não tenho muitas certezas sobre a vida depois da morte também não. Mas nada disso abala a minha crença mais profunda, que é a de que a história é uma marcha contínua na direção do bem e do avanço civilizatório. E mesmo quando a gente não consiga perceber isso da superfície, ela está caminhando na direção certa. Desde o início dos tempos da aspereza e dos sacrifícios humanos, até o momento que nós vivemos, que é a era dos direitos humanos, toda a evolução da história é uma evolução para o bem. E, portanto, mesmo quando a gente não perceba isso, e vivendo no Brasil, às vezes é difícil de perceber isso, mas nós estamos indo na direção para a qual precisamos ir. E acho que a única coisa que se exige de cada um é que cumpra bem o seu próprio papel, porque o resto acontecerá como tem que acontecer e acontecerá para bem. A religião, Flávia e demais colegas de mesa, há um fenômeno extremamente curioso. Por muito tempo, o conhecimento convencional militou na crença de que o surgimento do Estado moderno, a Revolução Científica, a Reforma Protestante, o Iluminismo, todos acreditávamos que esses processos históricos iriam empurrar a religião para a margem da história. E houve mesmo autores muito relevantes que prenunciaram isso. Há uma passagem do Thomas Woolston em que ele disse, no início do século XVIII, que o cristianismo morreria até 1900. Previsão que foi considerada muito otimista por Voltaire, que disse que isso aconteceria muito antes. E há uma passagem famosa, aí já um pouco mais avançado, o século XVIII, que se atribui um diálogo entre o Marquês de Laplace e Napoleão, quando ele apresentou o Laplace o seu Tratado da Mecânica Celeste, o Napoleão leu e perguntou: mas onde é que entra Deus na sua teoria? E o Laplace respondeu: eu não preciso dessa hipótese. E, portanto, todos achavam que nós chegaríamos à modernidade sem a religião. E a verdade é que isso não aconteceu. Eu escrevi, há pouco tempo atrás, um prefácio para um livro sobre liberdade religiosa e laicidade, do Tiago Magalhães Pires, Entre a Cruz e a Espada. E eu disse o seguinte, Flávia: a verdade, porém, é que mesmo depois de Copérnico, Galileu e Keller, com a teoria heliocêntrica do cosmos, de Darwin, com a origem das espécies e a seleção natural, e da revolução na física moderna, trazida pela teoria da relatividade, pela mecânica quântica e pela confirmação do bóson de Higgs, o sentimento de religiosidade não arrefeceu. O fato inelutável é que a ascensão das ciências e o avanço tecnológico não deram conta das demandas espirituais da condição humana. Apesar do humanismo, do agnosticismo e do ateísmo terem representantes intelectuais de grande expressão, quase 84% da população mundial professam alguma religião. No Brasil, de acordo com o IBGE, apenas 8% dos entrevistados se declararam sem religião. Nas palavras do Yuval Noah Harari, aspas, mais de um século após Nietzsche tê-lo pronunciado morto, Deus fez um retorno triunfal. Vejam que coisa interessante a não confirmação de todas as previsões de que a ciência, o avanço tecnológico e o iluminismo afastariam a religiosidade do centro do sistema. Do centro do sistema, talvez ela tenha saído e mais confinada a um espaço da vida privada. E aqui eu chego na confluência entre a religiosidade e o Estado brasileiro na perspectiva do poder judiciário. Existem aqui dois marcos diferentes: a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. A liberdade religiosa assegura o direito de as pessoas fazerem as suas escolhas existenciais mais íntimas, inclusive a opção pela sua religião. E a laicidade do Estado determina
que o Estado e religião sejam separados e que o Estado conserve uma posição de neutralidade em relação a todas as religiões. O Supremo tem um conjunto de decisões que impactam o sentimento religioso e posições doutrinárias das religiões. Eu separei alguns para mencionar brevemente, sem aprofundar. Eu mesmo, como advogado, atuei em 3 casos que tangenciavam a questão Estado e religião. Possibilidade de interrupção da gestação de fetos anencefálicos, as pesquisas com células-tronco embrionárias e o direito de os casais homoafetivos serem tratados em igualdade de condições com os casais em uniões estáveis. O pessoal lá do escritório chamava isso de kit excomunhão, porque todas essas matérias eram matérias em que as igrejas tradicionais tinham posições contrárias. E no Supremo Tribunal Federal, já como juiz, eu participei de casos que tangenciavam profundamente a questão religiosa, que foi o ensino religioso confessional em escolas públicas, em que a minha posição ficou vencida. Por 6-5, o Supremo entendeu que era possível ensino confessional, ou seja, a tese que eu defendia era a de que o ensino de religião tinha que ser um ensino de quais são as crenças, qual é a história, qual é a filosofia, mas não uma pregação religiosa, mas prevaleceu o entendimento de que era possível o ensino confessional. Eu sou um profundo defensor... Ministro, eu só vou lhe pedir para abreviar essa conclusão, que nosso tempo já se esgotou. Então, tá bom. E ensino, o seu relógio está correndo mais do que o meu, mas não tem problema, é o seu que conta. Mariane ali, ó. Mariane, é nosso relógio ali, ó. Ensino religioso em escolas públicas, decisões sobre homeschooling, que é a questão do ensino domiciliar por motivos religiosos. Recentemente, a questão do sacrifício de animais em cultos de matriz africana. Eu sou um defensor, como todos sabem, votei assim da descriminalização, da interrupção da gestação até o 3º mês, e considero que é uma questão importante que tangencia a convicção religiosa de muitas pessoas. Então, para terminar, já que encerrou o meu tempo, mas a religiosidade está no imaginário social, né? Eu recentemente falava, meu avião pousou em Santa Catarina e veio uma moça na minha direção, e a gente nunca é o centro do universo, às vezes até pensa que mas nunca é. Veio uma moça na minha direção e a camiseta dela dizia assim: meu coração é do Senhor. Eu juro que ela vinha na minha direção, mas uma fração de segundo depois eu vi que não era comigo. Portanto, a gente precisa ter humildade nessa vida também. Eu queria encerrar para dizer o seguinte: a religião, como quase tudo na vida, pode ser utilizada para bem e para mal. Há religiosos admiráveis e alguns que poderiam arder no fogo do inferno, para quem acredita que existe um. Mas eu gostaria de lembrar... porque consideraria esse um episódio muito emblemático, é que Constantino, quando se converteu ao cristianismo e converteu o Império Romano ao cristianismo, deixou de adorar o Deus Sol, mas continuou a ser um perigosíssimo sociopata. Eu anotei aqui, ele matou o filho mais velho, decapitou o cunhado e ferveu a mulher em água quente. Portanto, a religiosidade por si só não significa nada. A minha posição nessa matéria é que o Estado deve assegurar o direito à liberdade religiosa e protegê-lo, mas a religião não deve estar presente no espaço público. O papel do Estado em matérias que envolvem desacordos morais razoáveis é de assegurar que cada um possa viver livremente a sua convicção. Portanto, a religião é um espaço da vida privada que merece proteção e respeito, mas que não deve invadir o espaço público, é como penso. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. O ministro Barroso deu o gancho aí perfeito com esse final, assegurar e proteger a religiosidade, mas não invadir o espaço público, para a gente iniciar esse debate, que eu já não sei mais quanto tempo teremos, mas me dá um chorinho, Mariane, por favor.
Mas eu estou vendo aqui que a grande maioria das intervenções da plateia, elas têm a ver com agenda que alguns chamam de identitárias, outros chamam de minorias. Aparecem muitas questões aqui relacionadas, por exemplo, à definição de família. E outro dia eu ouvi de uma juíza dizendo que como o judiciário tem se amparado muito mais nas definições ou nos laços afetivos que de gênero, digamos assim. Outra, as agendas propriamente de descriminalização do aborto, de descriminalização das drogas, né, ou regulação das drogas. Várias perguntas dizem respeito a isso. E aí eu queria lembrar que tanto Dom Odilo quanto a deputada Giovânia usaram nas suas intervenções a expressão defesa da vida. Então, queria muito trazer essa reflexão diante de um país que está discutindo Estatuto da Família, Estatuto do Nascituro, e essa resposta é uma resposta absolutamente relevante em relação a de que forma que as religiões, né, e seus líderes vão se comportar no debate político ou na elaboração de políticas públicas. Como o Dom Odilo está quietinho há mais tempo, eu vou começar por ele, pedindo, Dom Odilo, que o senhor fizesse uma resposta breve, cerca de 2 minutos, eu acho que 2 a 3 minutos para cada um, para a gente conseguir fazer pelo menos mais 2 rodadas de perguntas. Qual é a questão mesmo? Não, a questão é essa agenda, as convicções religiosas, né? E houve uma menção muito forte à família e a direito à vida, na fala tanto do senhor quanto da deputada, e uma agenda de direitos de minorias que alcança, por exemplo, descriminalização do aborto, das drogas e a própria definição de família, né, expressa no casamento das pessoas, entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, e adoção também por essas famílias. Bem, só o enunciado dessas questões já leva mais de 2 minutos, né? Que são temas enormes, de implicações enormes, e que a gente arrisca tratar de maneira caricatural, com poucas palavras. Em todo caso, vamos lá. Em relação à família, sem dúvida, é uma questão fundamental para a sociedade, porque, do ponto de vista da Igreja Católica, a família tem uma função humana, antes de tudo, fundamental, antes de função social. Mas a sua função social está também envolvida na questão humana. Portanto, ela deve ser, sim, protegida, ela deve ser estimulada, amparada, para que ela possa assumir, quanto melhor possível, a sua função humana, né, e social. Eu sempre recordo, quando a gente trata desse tema, que, em última análise, o Estado, muitas vezes, pretende assumir ou até cercear aquilo que é competência da família, e muitas vezes precisa assumir quando a família não consegue assumir. Mas o Estado faz uma parte, outra parte o Estado não consegue fazer. O Estado não é papai, não é mamãe, não é titio, não é avô, não é sobrinho, não é neto, né? Portanto, esta questão mais propriamente familiar, digamos, afetiva, etc., o Estado não provê. O Estado provê e deve prover a outras situações e necessidades da família. E, não conseguindo prover a si mesma, a família acaba, claramente, repercutindo para o ônus do Estado, porque quando não há uma boa convivência, uma boa educação, uma boa formação das pessoas no seio da família, o Estado depois colhe os maus frutos, né, através de tantas formas de delinquência, desajuste social e assim por diante. Então, a família deve ser protegida. Hoje fala-se em famílias e formas diferentes de famílias. Bem, são conceitos que se podem debater, porém, há uma função social da família natural, formada de homem e mulher, naturalmente considerados os filhos, que podem eventualmente não vir, porém, essa função originária da família, segundo a natureza, ela é prioritária.
E, por isso, as outras formas ou expressões de família não podem ser simplesmente igualadas ao que seria a família natural no seu papel humano e social. Quanto à questão de defesa da vida, evidentemente, aí entram tantas questões relativas ao início da vida. E, em geral, é por aí que vai logo o debate. Questão do aborto, questão da engenharia genética e tudo aí. Porém, essa é uma parte. Outra questão que começa mais e mais a entrar no debate é o fim da vida. Portanto, entra a questão da eutanásia, etc., da assistência à pessoa em fim de vida. Porém, a defesa da vida envolve ainda muito mais. É a dignidade da vida em todas as idades, em todos os momentos. E, por isso mesmo, a questão da superação da pobreza, da miséria, de todas aquelas questões que afetam a qualidade de vida e são relevantes na defesa da vida. E eu creio que também, da parte da Igreja, nós estamos nos empenhando muito para justamente fazer valer esta questão, seja no trabalho direto da Igreja, seja na sua ação social, pública e política. Direitos das minorias, claramente, as minorias têm o seu direito, devem ter os seus direitos, sobretudo a sua dignidade respeitada. Aqui, porém, segundo o meu pensamento pessoal, é preciso ir um pouco devagar para imediatamente afirmar como direitos aquilo que são desejos subjetivos, né? Desejos subjetivos que, por fim, cada um pode tê-los, né, individualmente, quantos quiser, mas não se podem afirmar como direitos universais, né? As aspirações, desejos, etc., individuais não podem ser afirmados como direitos universais. Mas é claro que os direitos das minorias já estão implícitos na questão do respeito aos direitos universais da pessoa humana. E, portanto, ao meu ver, nem sempre seria necessário fazer legislações específicas em função de minorias, porque nós acabamos criando um aparato de direitos e de legislações que depois acabam não se entendendo e, enfim, a maioria acaba também sendo esquecida, né? E, portanto, aqui, ao meu ver, precisa de muito discernimento e precisa andar um pouco mais devagar. Muito obrigada, arcebispo. Vou passar para a deputada Giovana. Sim. E aí depois a gente pega a bancada, o bloco da Justiça, para tratar também desse tema. Bom, eu citei, inclusive, nas minhas palavras iniciais, a respeito à base da família, a defesa da família, da vida, e sempre como eu busco, né, falar lá no Congresso Nacional, o respeito a todos, inclusive às minorias, acesso a todos os direitos, na questão de incluí-los, né, não, até porque nós não debatemos lá se, em políticas públicas voltadas à saúde, à educação, à cor, né, não discutimos, não fizemos acepção de pessoa nenhuma, todos têm acesso. Mas é bom salientar, e como uma legisladora, eu não poderia deixar de citar o artigo 226 da nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, que lá está. Família é a base da sociedade. Parágrafo 3º está lá. Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo, né, a lei facilitar sua conversão em casamento. E aí, o Conselho Nacional de Justiça, o STF, já existem resoluções, permitiram, e hoje o casamento homoafetivo acontece normalmente. Agora, o que não pode, e aí o ministro Barroso salientou muito bem, é o Estado criar uma lei, né, que diga que as igrejas, as religiões, possam ou tenham que exatamente fazer esses casamentos homoafetivos. Aí é uma violência à liberdade religiosa, né? Isso ficou muito bem colocado pelo ministro. Nós temos uma lei. Se for para fazer alteração nessa estrutura, construa uma PEC e nós vamos discutir. Até o momento não existe nenhuma PEC no Congresso Nacional. A PEC, porque a PEC é um projeto de emenda constitucional. Para alterar, tem que ter uma votação ampla de 308 deputados. 308 dos 513 tem que votar favorável. Se muda essa estrutura. Eu, no seio da minha família, sempre aprendi, né, dentro do Evangelho, e aí, bem voltado ao que o nosso Dom Odilo colocou, que reconhecemos a família tradicional, respeitando a todos.
Eu vou contar uma história rapidinho para vocês, que ocorreu quando eu era secretária municipal de Assistência Social e Habitação. Eu estava precisando contratar alguém que faria o controle do orçamento e uma outra pessoa que coordenaria as atividades nos centros de referência à assistência social. E fui conversar com os dois, percebi que eram homossexuais. Eu disse, eu estou contratando vocês pelas competências de vocês. Contratei os dois. Hoje são um casal que atua, os dois são casados, atuam lá, são meus amigos, temos um ótimo relacionamento, respeitamos, podemos não concordar, mas respeitamos. Respeito muito bem isso. A questão do aborto, eu sou contra o aborto porque eu acredito na vida desde a sua concepção. O que realmente hoje já está no Código Penal, no caso de estupro ou perigo da vida da gestante, já está resguardado no nosso Código Penal. Agora, assim como nós temos o direito, né, as feministas pregam muito isso lá no Congresso Nacional, desde cedo, muitas meninas, principalmente as que estão mais nas áreas vulneráveis, né, a ter a opção de ter lá a sua vida sexual ativa, também temos que ter responsabilidade sobre aquela nossa atitude. Né? Temos os direitos, mas também temos as nossas responsabilidades. Por isso, o meu posicionamento é esse, firme, com respeito a todos que pensam diferente. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada. Eu só acrescentaria que nessa agenda, por exemplo, da responsabilidade, que eu acho perfeito, né, esse argumento em relação às jovens, as políticas de atenção à saúde, de planejamento familiar, isso aqui é o tempo que ela me deu mais um chorinho. As políticas de atenção à saúde, informações sobre direitos reprodutivos, planejamento familiar, isso precisa estar ao alcance dessas jovens, né? Porque muitas jovens querem realmente fazer sexo, não querem engravidar, mas na falta de política do Estado presente, acabam engravidando. E, nesse sentido, há correntes religiosas influenciando em políticas públicas de atenção à saúde que afetam. Mas vou passar para a procuradora em relação a esse sensível debate, né, sobre os direitos do cidadão, direitos individuais, direitos civis e a posição das religiões. Me chamou a atenção uma expressão que Dom Odilo usou, falando de desejos subjetivos não podem se afirmar como direitos universais. Como é que o Judiciário, como é que o Ministério Público se posiciona em relação a isso? Se há uma reivindicação de direito que a religiosidade, a religião interpreta como desejo subjetivo? Acho que a convivência em sociedade é exatamente uma convivência entre interesses, direitos, faculdades, desejos, os mais diversos. Uma sociedade plural é essa que admite essa convivência e valoriza interesses, direitos, designando alguns como direitos subjetivos. Quando convivemos em sociedade, é importante identificarmos quais são os valores que defendemos, quais são os meios que usamos para defender esses valores e quais são as forças sociais que operam na identificação e na defesa desses direitos. O direito à vida, os direitos reprodutivos, os interesses de opção sexual, o modo de interromper gravidez, tudo isso opera nesse universo que protege a subjetividade. E num Estado formado, como o Estado brasileiro, há poderes que vão, no espaço público, valorizar essas diferentes pretensões de diferentes indivíduos e diferentes grupos sociais. Me parece que um lugar muito importante onde esse debate deva ser feito, além de ambientes como esses, é o próprio parlamento. O parlamento opera decisões na ordem jurídica que corresponde a essas diferentes forças que atuam na sociedade, inclusive a influência que vem das religiões, e religiões que têm compreensões diferentes sobre os diversos fatos sociais. Quando começa a vida,
se é no ato da concepção ou no ato do nascimento, se é admissível ou não interromper uma gravidez. As religiões todas têm uma posição sobre isso. E se esta posição das diferentes religiões vão ser expressas em uma lei, depende do parlamento. E por isso é muito importante que em espaços sociais como esses temas aflorem, sejam discutidos e as diferentes forças sociais operem para definir a lei do país. No ambiente da República, eu terminei minha fala inicial querendo me referir ao marco regulatório, às leis existentes no Brasil republicano. As leis elas têm operado dentro desse marco constitucional que define a separação da Igreja do Estado e a laicidade do Estado. Não significa que o Estado seja necessariamente neutro, no sentido de deixar correr em praça pública todas essas posições diferentes sem nenhuma interferência. Uma interferência importante do Estado é assegurar que todas essas posições distintas possam ser expressadas de forma aberta e em praça pública. E que em espaços como esses, cada um possa livremente dizer qual é a sua posição. Ao Estado compete assegurar o exercício de liberdades. No Brasil, um dos modos como isso é assegurado é por intermédio do Código Civil e do Código Penal. O Código Penal, inclusive, considera crime o ato de escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, ou de impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, ou vilipendiar ato ou objeto de culto religioso. Então, me parece que a primeira atitude do Estado é permitir o debate público a respeito de posições diferentes. E como vamos valorá-las? Muitas vezes por intermédio da lei, outras por intermédio de decisões judiciais, como aquelas a que se referiu o ministro Luiz Roberto Barroso há pouco. Às vezes a lei não foi ágil o suficiente para esclarecer ou para disciplinar. Vem a corte e resolve disciplinar. Mas mais importante do que tudo isso é que fomentemos no ambiente público o exercício pleno da liberdade de opinião, de associação, de reunião, de crença e de não crença. Dizer que o Estado é laico e neutro é também dizer que o Estado deve assegurar o direito de não crer, de não concordar com nenhuma religião, de opor-se a todas elas. Isso também é o espaço da convivência pacífica. E como ponderamos opiniões e posições e valores diferentes? No parlamento, nas cortes, nas igrejas, nas associações que frequentamos e elegemos como associações temáticas que vão discutir temas específicos. Nesse espaço, o Ministério Público atua para assegurar liberdades, desde as mais íntimas até aquelas que exercemos coletivamente por meio de associações. Eu acho que isso é a essência da democracia. A democracia, ela se preocupa não apenas com defender eleições justas e livres, por meio das quais elegemos os nossos representantes, mas muito mais que isso. As democracias modernas preocupam-se com a defesa de liberdades, desde essa mais íntima, que consiste em exercer, em ter uma opinião, em ter uma crença ou uma fé, ou não tê-las. E poder atuar no espaço público sem que isso signifique nenhuma coerção do Estado sobre o indivíduo e nenhuma autorização para que grupos, inclusive religiosos, discriminem o indivíduo em razão das suas opiniões, crenças e da sua fé. Acho que o espaço, o ambiente que temos hoje no Brasil é muito mais claro no sentido de repudiar discriminações, de ser contrário às pessoas pela cor da sua pele, pela fé que professa, pelas opiniões que defende. E nisso, acho que estamos fortalecendo a democracia brasileira, uma democracia hoje
pujante, porque tem um Estado que está cada vez mais afastado daquilo que é o cerne e da defesa da individualidade. Eu acho que esse é um caminho importante que temos trilhado no Brasil. E, nesse sentido, já finalizando, Flávio, eu gostaria de expressar uma opinião que é a de que o Brasil tem um elevado grau de liberdade religiosa, porque trilhou esse caminho que separou o Estado da religião, diminuiu a intervenção do Estado em assuntos religiosos, as restrições ao exercício da religião e aos rituais religiosos, e diminuiu a discriminação de grupos confessionais. Eu acho que essa decisão recente, a que se referiu o ministro Barroso da semana passada, do Supremo Tribunal Federal, quando admite sacrifícios de animais como parte de rituais religiosos, é uma expressão clara de diminuição das restrições do Estado sobre as práticas religiosas, que religiões de matrizes africanas, indígenas e de outras origens reclamavam e vivenciaram até no espaço recente. Nós sabemos, por exemplo, que posturas municipais, quando controlam o nível de barulho ou de localização de um terreiro religioso, tem, na verdade, é uma forma de expressar uma intolerância com determinadas religiões. E isso tem cada vez mais diminuído. Pois não? Ou com sínodos, não é? Enfim, sinos. A altura dos sinos. A altura do volume do som. Então, tudo isso é verdade que pode ser disciplinado, porque nós estamos falando de ponderação de valores numa convivência plural, e isso exige convivência de tolerâncias e intolerâncias, mas o mais importante é que nós estamos trilhando esse caminho de valorizar expressões diferentes dentro da nossa sociedade plural. Muito obrigada, procuradora Raquel. Eu vou passar a palavra para o ministro Barroso, também sobre essa rodada, e acho que, na sequência, vamos ter que encerrar ou temos mais tempo? 5 minutos. 5 minutos? Bom, vamos lá. Depois eu faço um ping-pong, então, com cada um. Ministro. Bom, os 3 temas são família, aborto e drogas. Em 5 minutos não vai ser fácil. Me lembrou a história... Mas eu posso pegar, então, o gancho? Encomendaram que ele fizesse uma adaptação de Guerra e Paz para uma minissérie de 5 capítulos. Ele disse, olha, eu topo, mas já vou começar mudando o título. Vai ser Escaramuça e Trégua, porque em 5 capítulos... Eu queria só pegar o gancho da procuradora, ministro, porque a procuradora Raquel chamou a atenção para a primeira atitude do Estado, permitiu o debate, então a oportunidade, a possibilidade da pluralidade de pontos de vista, o papel do parlamento, né, de transformar esse debate, o saldo desse debate, em leis, e o judiciário eventualmente chamado a disciplinar. No momento, talvez a gente esteja com um certo desequilíbrio, uma assimetria, com o judiciário sendo demandado demais a deliberar sobre essa agenda dos direitos civis, individuais, de minorias? Vamos lá. Família, Não, aborto, já estou drogas no debate, e ministro. repartição de poderes. Vamos, então. A Constituição brasileira prevê formalmente 3 modalidades de família. A que resulta do casamento, as famílias monoparentais e as famílias resultantes das uniões estáveis. Por decisão do Supremo, ampliou-se esse elenco para 4 e foram incluídas também as uniões homoafetivas equiparadas a uniões estáveis convencionais. Acho que o Supremo fez muito bem. O que vale a vida são os nossos afetos, e, portanto, o Estado não tem o direito de impedir que uma pessoa coloque o seu sentimento e a sua sexualidade onde mora o seu desejo. E, recentemente, eu fui num evento e a moça me apresentou e disse, está aqui o ministro Barroso, como advogado defendeu as uniões homoafetivas, como ministro votou pela descriminalização da maconha, e disse à moça, a próxima pauta progressista são as uniões poliafetivas. Então, queremos saber o que o senhor acha disso também.
Bom, na vida nenhum tema é tabu, mas eu fiquei bem preocupado, Flávia. Acho que teve decisão sobre Disse isso. assim, eu já sou convidado para a Marcha da Maconha, já sou convidado para a Parada Gay. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. Vai virar um fiscal, ministro. A questão do aborto, eu não gostaria de ser irresponsável de tratá-la com superficialidade, mas eu gostaria de arrumar muito objetivamente as minhas ideias, porque considero esse um tema muito importante, porque diz respeito à religiosidade das pessoas que merecem respeito e aos direitos fundamentais das mulheres que merecem respeito. Portanto, Flávia, minhas premissas fáticas. O aborto é uma coisa ruim e, portanto, o papel do Estado é evitar que ele ocorra, dando educação sexual, distribuindo contraceptivos e amparando a mulher que deseja ter o filho e esteja em condições adversas. Portanto, essa é a minha premissa. Não é bom e deve ser evitado. Segundo, a criminalização, segundo a Organização Mundial da Saúde, não impacta minimamente o número de abortos que se realizam em um país, de acordo com pesquisas técnicas da Fundação Guttmacher. 3. A criminalização impacta de maneira grave e desproporcional as mulheres pobres, que não têm acesso ao sistema público de saúde. Sobretudo negras. Sobretudo negras. Eu considero que esse é um direito fundamental da mulher, direito à sua liberdade sexual e à sua liberdade reprodutiva, direito à autonomia, que é o direito de você fazer as escolhas existenciais na sua vida, e o direito à igualdade. Porque se só a mulher engravida, para ela ser verdadeiramente igual ao homem, ela tem que ter o direito de querer ou não querer engravidar. E se os homens engravidassem, esse problema já estaria resolvido há muito tempo. É verdade. E, em terceiro e último lugar, a finalidade de uma política pública nessa matéria deve ser a de tornar o aborto raro, porém seguro. E acho que qualquer pessoa e qualquer religião tem todo o direito de pregar contra, de não fazer, de defender que os seus fiéis não façam e de pedir que as pessoas, em geral, não façam. Mas criminalizar, eu considero uma forma autoritária e intolerante de lidar com o problema, porque é a não aceitação do outro e da sua posição. E nenhum país desenvolvido do mundo e democrático, nenhum, criminaliza o aborto. Nem Estados Unidos, nem França, nem Canadá, nem Reino Unido, nem os mais católicos, Itália, Espanha e Portugal. Apenas porque é uma má política. Então, para ser contrário ao aborto, não é preciso defender a sua criminalização. Drogas, tem 1 minuto ainda? 1 minuto. Drogas. Mariane deu uma saída. Então agora? Aqui, eu acabei de ler o livro do Stephen Hawking, Simple Answers for Difficult Questions, em que ele diz que o tempo e o espaço são invenções humanas. Portanto, basta a gente desconsiderar por um minutinho só. Em matéria de drogas, que também é um tema polêmico, eu também tenho uma posição clara que gostaria de compartilhar. Droga ilícita e pesada é uma coisa ruim. E, portanto, o papel do Estado é desincentivar o consumo, evitar o tráfico e tratar dos dependentes. Essa é a premissa sobre a qual nós trabalhamos. Segundo, a guerra às drogas fracassou. Tratar o problema das drogas com polícia, exército, dinheiro, prisão, não está funcionando. Basta olhar o que tem acontecido pelo mundo. E os Estados Unidos, que exportaram a guerra às drogas, agora estão liberalizando aqui, inclusive em Massachusetts, para quem quiser. Em terceiro lugar, Já está valendo, né, sobre a questão das drogas, uma frase do Milton Friedman, insuspeito de exageros progressistas, que ele disse que a criminalização só faz uma coisa, assegura o monopólio do traficante. É daí que vem o poder do tráfico. E aí, o maior problema em relação às drogas num país como o Brasil não é o mesmo que é no hemisfério norte, que é o problema do usuário. É claro que se um jovem morre de overdose, isso me faz mal. Qualquer vida desperdiçada é uma perda para a humanidade. Mas o problema no Brasil não é o usuário. O problema no Brasil é o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades carentes, onde é o poder político e o poder econômico que comete a maior violação de direitos humanos que há no Brasil, ou uma delas, que é impedir
Flávia, que uma família honesta numa comunidade pobre eduque o seu filho numa cultura de honestidade e de trabalho, porque esses jovens são cooptados ou intimidados pelo tráfico. Portanto, o objetivo de uma política de drogas no Brasil deve ser o de libertar essas comunidades e impedir o hiperencarceramento de jovens pobres e primários que são presos com pequenas quantidades de droga e que hoje já respondem por quase 30% dos internos do sistema penitenciário. Há mais de 200 mil pessoas presas por drogas. Qual é o problema dessa política? Você destrói a vida desse rapaz, ele entra no presídio, se filia a uma facção porque ele não tem sobrevivência, quando ele sair ele vai estar muito pior, essa vaga custou dinheiro, ele foi substituído no dia seguinte pelo tráfico e, portanto, você não abala minimamente o tráfico. Portanto, é uma política pública que destrói vidas, custa dinheiro, produz resultados piores para a sociedade e não produz nenhum impacto sobre o tráfico. Não importa o que cada um ache sobre drogas. Essa é uma discussão que precisa ser feita. O modo como nós estamos tratando não está funcionando. E quando uma coisa não está funcionando, a gente tem que ter a coragem de fazer o diagnóstico certo e abrir o debate. Eu não acho que a legalização seja o único caminho. Eu acho que é uma experiência que merece ser testada, não no oba-oba, como uma coisa bem planejada, monitorada, talvez em espaços geográficos limitados, e ver se funciona. Eu não tenho certeza se funciona, mas posso garantir que a política de drogas atual não funciona. Basta olhar para o Rio de Janeiro para ver a devastação que ela produziu. E o Brasil todo. Muito obrigada. Podemos fazer só despedida? Eu queria ter... Como carioca, posso atestar, dou fé, já que o senhor é juiz, né? Dou fé que há evidências muito concretas de que essa política realmente não funcionou e a gente continua sangrando. Mas nós chegamos praticamente ao fim. Eu vou dar, 1 minuto para cada um fazer uma despedida, porque acho que é um mínimo de delicadeza, lamentando pelo pouco tempo, porque eu acho que a gente tinha muito mais temas a discutir, a aprofundar. Dom Odilo falou, é muito pouco, né? A gente ficou muito na superfície, eu concordo, mas eu acho que nós estamos aqui nesse sábado inaugurando uma nova frente, viu? Ouso dizer, uma nova frente de reflexões na Brasil Conference. Eu acho que a gente vai precisar voltar a debater esses temas. Queria até indicar algumas questões, porque o Brasil está mergulhando, por exemplo, numa agenda de flexibilização da posse de armas. Dom Odilo, outro dia, tuitou sobre o assunto, dizendo que será essa a solução. Eu sigo o senhor, estou de olho. Houve um documento importante, 60 páginas, publicadas no fim do ano passado, da Frente Parlamentar Evangélica, com um conjunto, praticamente um plano de governo e uma agenda que adentra o território da economia, que eu sei que é muito caro ao grupo de Harvard e do MIT, com reformas liberais. Então, também tem umas implicações na área econômica, na política econômica, na forma como se entende a economia brasileira a partir desse novo desenho com maior participação da bancada evangélica. Portanto, é uma agenda que não se esgota. Eu vou passar, já faço aqui o convite, né, para próximos debates relacionados a essa questão, a essa interseção do Estado e da religião, e num Estado que se pretende mínimo, talvez a necessidade de assistência social e toda essa rede de proteção assentada das religiões, como bem lembrou Dom Odilo e a deputada Giovânia, ela se torne mais presente, mais intensa. Então, as reflexões elas serão duradouras. Vou dar a primeira palavra para o Dom Odilo se despedir, na sequência a deputada, a procuradora e o ministro Barroso encerra. Bem, obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa reflexão muito interessante e, de resto, parabenizo a todos os organizadores da Brasil Conference, que é um exemplo
daquilo que se poderia estender às nossas universidades no Brasil e outras organizações mais, de serem espaços de debate, de checar ideias, de buscar saídas e assim por diante. Parabéns, portanto, por essa iniciativa aos estudantes brasileiros aqui em Harvard. Eu acho que é uma grande coisa que os prepara também para o seu papel logo mais quando vocês começarem a assumir liderança social. As questões aqui abordadas, naturalmente, merecem muito mais discussão. Aqui, abordagens muito breves, que sempre poderiam ter o contraponto, naturalmente. Um primeiro contraponto seria, por exemplo, sobre a questão da participação das religiões na vida pública, na vida política. Nossa posição como Igreja Católica, como eu disse, é de que os cristãos, os católicos leigos, não a hierarquia, participem da vida política, mas queremos sim e gostaríamos que os nossos católicos se empenhassem muito mais ainda na vida pública, não só política, mas na vida pública, a partir de suas convicções. Entendo que o cidadão é cidadão, independente de suas convicções, e tem o direito de levar as suas convicções para qualquer âmbito. É isso que o Estado laico assegura, a não repressão das convicções individuais, sejam elas religiosas ou não religiosas, de modo que não deve haver confusão entre a participação da Igreja em instituição, por exemplo, no parlamento, e enquanto católicos participam da vida política. Nós, pela Igreja Católica, por exemplo, optamos por não fazer uma bancada católica no parlamento, mas temos lá, certamente, muitos parlamentares católicos, e certamente até mais do que a bancada evangélica, mas achamos que não é o caso de fazer uma bancada católica, porque o parlamentar católico deve sentir-se à vontade de participar de todas as causas boas que aparecem em qualquer frente, em qualquer proposta que seja apresentada no parlamento. Assim, o cidadão católico, participante da vida comum, participe com suas convicções, assim como o evangélico participará, o espírita participará, qualquer de outra religião ou de não religião participe da sociedade como cidadão, não a partir, naturalmente, da sua instituição religiosa, que, porém, necessariamente lhe dá respaldo, lhe dá princípios, convicções, que depois, na vida comum, ele vai defender, ele vai propor, e na forma de leis que possam regrar a vida comum. E assim, em relação a tantos assuntos, que aqui apenas foram brevemente acenados, e que mereceriam, naturalmente, um aprofundamento maior. Então, a minha palavra final, mais uma vez, de agradecimento e cumprimento também os participantes da mesa aqui, e a todos os jovens estudantes aqui interessados em promover este evento. Que Deus abençoe, continuem e se coloquem à disposição de servir o Brasil da melhor forma que vocês puderem, a partir das suas convicções. Formem convicções fortes, profundas, e assim vocês servirão ao país, servirão à sociedade. Obrigado. Muito obrigada. Arcebispo de São Paulo. Muito obrigada. Deputada. Quero agradecer a todos e a todas pela oportunidade desse debate e também, com certeza, aqui nós construímos cada vez mais a importância da tolerância, do respeito a todos, da divergência de ideias. E estar no parlamento, como diz parlar, como diz bom italiano, é lá que nós discutimos, falamos, divergimos, mas sempre buscando o respeito com todos. É isso que eu quero deixar muito claro aqui. Eu acho que todos os projetos de lei, emendas constitucionais, elas são debatidas com muito respeito, buscando principalmente o consenso e o equilíbrio. Aquilo que está acima do que nós previmos ou abaixo, a gente vai construindo ao ponto de realmente buscar esse consenso na sociedade. Então, o meu muito obrigada. Quero pedir que Deus possa abençoar a vida de todos vocês e obrigada por esse momento de aprendizado e de também estar nessa mesa tão seleta com você, nossa procuradora Raquel Dodge, Dom Odilo, ministro Barroso. Muito obrigada.
Muito obrigada à deputada federal por Santa Catarina, Giovânia de Sá. Sucesso na carreira parlamentar, nos debates. Procuradora Raquel Dodge, suas palavras finais, mas antes eu queria agradecer pelas palavras tão carinhosas a mim e expressar também igualmente a minha admiração e, sobretudo, o meu respeito pela representatividade que a senhora empresta à Procuradoria-Geral da República, sendo uma mulher numa função tão importante no Estado brasileiro. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. A minha palavra final para todos e para os painelistas é de elogio. Elogio por estarem engajados na discussão de temas relevantes para o nosso país. Elogio pelo sacrifício que assumiram de se distanciar de seus entes queridos e virem aqui, se instruírem mais e aprenderem e desenvolverem um raciocínio crítico e um raciocínio profundo a respeito dos problemas brasileiros. Um elogio também porque sinto uma vibração muito forte e um desejo imenso que tem de fazer melhor para o nosso país, para construirmos juntos uma sociedade mais honesta, uma sociedade de mais respeito à dignidade da pessoa humana e de defesa das liberdades individuais e coletivas em nosso país. Eu acho que nunca antes, na história do Brasil, podemos contar com um time tão formidável de pessoas que querem discutir publicamente os problemas brasileiros. São muitos. Somos ainda uma sociedade muito desigual, que tem na nódoa da desigualdade os seus principais problemas, problemas que começam pela dificuldade de acesso à educação de qualidade para todos, que passa por dificuldades de acesso a serviços públicos de saúde, com uma infraestrutura no país ainda muito aquém da nossa condição de estarmos situados entre as 10 maiores economias do mundo há muitos anos, há várias décadas. É uma situação que exige eficiência na gestão da coisa pública, exige honestidade. Eu tenho certeza que vocês retornarão ao país e muito contribuirão para a solução dos problemas que temos. Consolidar esse espaço aqui na Brasil Conference, trazendo tantas pessoas importantes para debater temas cruciais para o país, é resultado do esforço pessoal e da habilidade que conseguiram construir coletivamente para atrair para esse momento, para esse fim de semana e ao longo de toda a semana, pessoas que podem realmente interferir com os destinos do país. E eu gostaria de enfatizar 3 temas que considero muito importantes nesse momento no Brasil. A defesa da dignidade humana em todos os espaços da vida pública e da vida privada. Termos dirigentes mais honestos, comprometidos com serviços públicos mais eficientes e com a defesa de liberdades humanas. Acho, Flávia, e aqui roubo o gancho que você me deu, muito importante discutirmos equidade de gênero na vida pública e na vida privada, a começar das instituições do sistema de justiça. Se não somos capazes, no sistema de justiça, nós mulheres e homens, de convivermos com equidade de oportunidades, dificilmente trabalharemos na construção de políticas públicas que segurem a equidade de gênero na vida privada para outras mulheres. E, finalmente, eu acho que tem um outro tema que me parece muito importante de ser discutido a começar de agora, que é a defesa do ambiente. Um ambiente sadio, um ambiente equilibrado para esta e para as futuras gerações de brasileiros e brasileiras é o que promete a Constituição brasileira. E cada vez mais vemos grandes desastres ambientais, como aconteceu em Mariana e aconteceu em Brumadinho, e que pode se repetir. Há uma exploração madeireira e minerária no país ainda sem controle. São riquezas importantes que o Brasil tem. E, apesar de sermos o repositório do maior manancial de água doce do mundo, as cidades brasileiras têm vivido longos períodos de racionamento de água potável, que aumenta as contas públicas e a arrecadação de impostos para fazer face a esse problema. E é preciso, portanto,
cuidar da defesa do ambiente de uma forma prioritária. Ontem eu estava discutindo com professores do MIT, aqui da Harvard, sobre a criação recente do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente, que é uma estratégia que já hoje une 17 procuradores-gerais de 17 países do mundo, da Ásia, Europa e das Américas, e é uma coalizão que visa defender a fauna e a flora brasileira, água limpa para todo mundo e, desse modo, disseminar essa ideia em diferentes países. Eu espero que a próxima edição do Brasil Conference cuide também da questão ambiental. Mas a minha palavra final é de elogio, de incentivo e de muita esperança de que, ao retornar para o nosso país, cada um de vocês devolva muito do que aprendeu aqui para construir uma sociedade mais justa e solidária e menos desigual para todos nós. Finalmente, muito obrigada, Flávia. Muito obrigada. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, muito obrigada. E agora ouviremos o ministro Barroso. Tranquiliza a todos, eu sou o último. 1 minuto. Você é bem mais tolerante com as mulheres, eu já reparei isso. Ação afirmativa, ministro. Eu também queria agradecer o prazer e o privilégio de estar aqui. Flávia, conduzido por você. A Flávia é importante pelo que ela é e pelo que ela representa, além de uma virtude imensa que é transformar conceitos econômicos complexos em textos simples, o que já é uma grande coisa, e a minha admiração por isso. Doutora Raquel, nós convivemos, militante das boas causas, nosso arcebispo, Dom Odilo Scherer, com a sua serenidade e a firmeza das suas convicções, e a doutora Giovana, com um discurso que me deixou muito impressionado e positivamente impressionado, de pluralismo, de compreensão da diversidade, como a vida deve ser. A religião é uma forma, desde o seu nascimento, de introduzir ética nas relações humanas. Talvez o grande propósito da religião seja ajudar as pessoas a viverem uma vida ética, a viverem uma vida boa. E acho que esse é um papel importante. Há muitas pessoas que não precisam da religião e acham que a ética pode existir independentemente da religião. Portanto, acho que a religião ajuda, não é indispensável, e as pessoas têm o direito de escolher os seus caminhos, mas têm o dever de viver uma vida ética. Portanto, como cada um elege os seus propósitos e os seus valores, é uma questão de convicção. Mas nós não estamos dispensados de viver uma vida ética, uma vida que envolva o respeito pelo outro e uma integridade pessoal. A vida ética, Flávia, eu acho que ela pode se materializar em uma proposição que unifica todas as religiões e todas as principais filosofias do mundo. Você vai encontrá-la na Torá, que é a Bíblia hebraica, você vai encontrá-la nos Evangelhos e você vai encontrar em Confúcio, que é, basicamente, na vida deve agir em relação ao outro da mesma maneira que gostaria que agissem com relação a nós mesmos. Esse é o fundamento de todas as religiões e de todas as grandes filosofias. Está, como disse, no Evangelho, está na Bíblia hebraica, está em Confúcio, está no imperativo categórico kantiano, que é considerado um dos grandes movimentos de formulação ética da história, que é: haja de tal maneira que você possa desejar que a máxima que inspira a sua conduta possa se transformar em uma lei universal. Parece uma coisa complexa, mas é relativamente simples e se resolve em duas perguntas. Diante da dúvida sobre qual é a coisa certa a fazer, a primeira pergunta é: e se fizessem comigo? E a segunda é: e se todo mundo se comportasse assim? E da resposta a essas duas perguntas é muito fácil produzir um resultado final ético que corresponde à vida boa. O título do nosso painel era Tolerância. Tolerância é uma coisa boa, mas tolerância dá a impressão de uma certa condescendência. Eu estou certo, mas eu vou aceitar você.
Portanto, eu acho que, como disse a deputada Giovânia de Sá, e eu estou de acordo, talvez a palavra ideal não seja tolerância, seja respeito. Nós somos iguais e você tem o direito de ser como você é, respeitando o meu direito de ser como eu sou. E assim todos vivemos uma vida boa e em paz, cada um com a sua convicção, cada um na sua, e a amizade continua. Muito obrigado. Agradeço imensamente a presença dos nossos queridos palestrantes. Muito obrigada pelo debate, foi incrível. E agradeço também a presença de vocês. Recebo aqui um singelo presente da organização em nome do time da Brasil Conference. Muito obrigada pela audiência.